mais uma edição do Papo com Gigantes, esse podcast que traz personalidades exemplares aqui da nossa cidade, da nossa região. Hoje recebemos o amigo Rui Ramos. E o currículo do homem não é pequeno, não. Com você, Diogo. É muito grande, né? Boa noite, Rui. Boa noite a vocês dois. Boa noite, Cássio. Boa noite, Diogo. O Rui Ramos, ele é engenheiro, né, de formação. Ao longo da carreira dele, ele fez muita coisa. Mas ele vai deixar que ele conte, né, doutor Rui? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua trajetória lá no começo da carreira, quando o senhor se formou engenheiro. Então, a gente se formou engenheiro civil, né, em São Paulo, capital, em 1972, né? Já faz muito tempo, né? E trabalhei um pouquinho em projeto, na área de engenharia, no primeiro ano, depois fui para a construção civil. Trabalhei 12 anos em São Paulo, capital, na construção civil, na Comercial e Construtora Balbo. Foi uma das maiores construtoras do Brasil na época, no escritório em São Paulo, filial em Ribeirão Preto, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Fomos a iniciadora número 1 das obras do BNH, do antigo BNH, né? Você imagina a idade como é que está. E depois, em 1985, o Hamilton Balbo, que era o dono da construtora Balbo, decidiu montar a usina lá em Turama, né? E eu participei da montagem. Começou a plantar cana em 1985 e em 83 começou a plantar cana. Em 85 moeu a primeira safra. E eu na construtora acompanhei a construção da usina. E assumiu como diretor-geral lá com o presidente da empresa, o genro, o doutor Hamilton, Luiz Duarte. Em 87, na terceira safra, ele teve um problema familiar com a esposa, separou e o Hamilton, italiano, né? Separou da filha, fora da empresa na mesma hora, né? E aí o Hamilton falou: Rui, eu preciso de alguém lá. Foi assim de um dia para o outro. Mas também era como a Elisa fez com o Codal comigo agora. Eu preciso que alguém vá lá para Iturama assumir a usina, né? Eu estava como diretor-geral da consultora. Fui diretor de suplemento, depois fui diretor-geral da consultora. E eu fui para Iturama assumir, não sabia nada de cana, sabia de construção civil. Me lembro que o Hamilton foi me levar em Belo Horizonte, vamos lá no BDMG, fomos no governador, e ele foi me apresentar. Esse aqui é o novo presidente lá da empresa, é um cara bacana, especialista em cana. E, para minha surpresa, eu deixei lá. Na semana seguinte eu voltei, ele estava sulcando para plantar a cana, em vez de botar a cana deitada no suco, estava botando a cana em pé. No suco. É coração, né? Para brincar. O Hamilton era muito brincalhão, né? E aí eu fiquei em Turama. Nessa altura eu mudei, eu estava morando em São Paulo, mudei para São José do Rio Preto. Meus filhos eram pequenos e a escola naquela época em Iturama tinha só uma escola do estado, vivia em greve. Aí eu deixei a família em Rio Preto por causa de escola e eu passava a semana em Iturama, voltava para Rio Preto no final de semana. E em 94, o Hamilton vendeu a usina para o Grupo Curuípe, no Teste Madeira de Alagoas, né? E aí me convidaram para ficar lá na empresa, mas fiquei lá em Turama ainda já como Curuípe, de 94 ao final de 99. Aí, em 99, eles resolveram montar a primeira filial da Curuípe aqui no Triângulo e decidiram por Campo Florido. Aí eu nunca me esqueço que o Hamilton reuniu os fornecedores que iam plantar cana lá em Campo Florido, né? O Silvio Júnior, o Ademir de Mello, o senhor Agenor, falecido. E levou o pessoal lá em Turama para conhecer a usina, né? E falou: olha, o Rui que vai assumir lá a montagem da nova usina. Nós vamos comprar o terreno lá e tal. Só que tinha a final do Palmeiras, estava classificado para a final. E falou em Mundial. Perdeu a mira. Em Tóquio, né? Aí eu falei para o Hamilton, olha, tudo bem, eu vou para lá, mas você vai me dar uma folgazinha, porque eu vou ver o Palmeiras lá em Tóquio na final de 99 contra o Manchester. Mas saiu o Mundial? Deve sair. Deixa eu filmando, o Palmeiras tem Mundial, né? Perdemos de 1-0, é uma vergonha. Aí eu vim para Campo Florido, né? Compramos o terreno. Tem umas passagens interessantes, porque
nós estávamos já para decidir ali o local da usina e fizemos um levantamento de solo, de altitude, toda uma região grande. E aí escolhemos o local, fomos comunicar ao prefeito na época e aí ele falou, não, pode conduzir, compra o terreno aí que a gente dá um jeito. Aí nós compramos, fomos levar achando que ele ia pagar o terreno, né? Ele falou, não, dá o jeito eu ajudo você a escolher o local, mas você paga, tá certo? O doutor Júnior quase desistiu de montar a usina em Campo Frio por conta disso, mas já estava a compra do terreno, nós demos andamento no processo, né? E aí depois foi montado a filial de Limeira do Oeste, Carneirinho, né? E, enfim, as 4 unidades que a Coruripe tem aqui. Agora tem muita coisa pelo meio do caminho. Eu esqueci de falar lá atrás, quando eu estava com o Hamilton, ainda na construtora, ele tinha a usina Galo Bravo, na Rio Preto, a família Balbo tem a Santo Antônio e São Francisco. E ele tinha Galo Bravo, ele com o irmão e com o pai. E ele era muito visionário, uma pessoa de uma inteligência. Eu tive muita sorte, eu trabalhei com 2 pessoas de um nível de intelectual, de inteligência, de desenvolvimento, que foi o Hamilton Balbo e depois com o Dr. Júnior da Coruripe, tá certo? 2 pessoas fantásticas, né? E aí, pra você ter uma ideia, a gente mexeu com mineração de ouro, lá em Cavalcante, com Goiás. Nossa. Fizemos, registramos áreas para fazer lavra de ouro no Amazonas. O Hamilton, em determinado momento, queria montar uma desidratadora, veja a visão dele. Porque o mercado americano dá muito incentivo tributário para quem agrega produção no Caribe. E aí a ideia dele, para entrar com álcool, vender mais álcool para os Estados Unidos, ele queria levar o álcool hidratado, produzido aqui em Minas, levar para o Caribe, algum país do Caribe, desidratar, quer dizer, agregar um custo de produção, para ter o subsídio americano, né? E aí ele escolheu a República Dominicana. Eu fui várias vezes para a República Dominicana com ele. A gente saía de São Paulo, pegava um voo até Miami. De Miami a gente pegava um voo para Panamá ou para a República Dominicana, né? E aí a coisa esteve bem adiantada. Eu cheguei a matricular meus filhos numa escola na República Dominicana, em São Domingo. Olha só. Eu ia de mudança para lá. Nós chegamos, né? Tinha uma outra pessoa na empresa, o Nelson Balbo, que acabou depois sendo o diretor-geral aqui da usina Uberaba. Do início da usina Uberaba, aqui depois ele teve um câncer, veio falecer. O Nelson trabalhava comigo. Nós ficamos 15 dias lá na República Dominicana, que o Hamilton queria desidratar o álcool da República Dominicana, mas queria atender as 2 costas americanas, de um lado e de outro do oceano. Aí nós alugamos uma tubulação, que era uma tubulação de combustível, que passava para Panamá, Costa Rica e saía na outra costa para atender lá. Fizemos até fazer isso. Aí depois ele encrencou lá com os colonos, que eram os plantadores de cana, o projeto morreu, eu cancelei a matrícula e acabei não levando a família para lá, né? E com o Hamilton tive outras passagens também, na construtora, uma época em Brasília, o pessoal chegou, nós conhecemos um embaixador brasileiro no Egito. E o embaixador disse, olha, o Egito está grandes projetos de muita obra, né? E nós fazíamos muita habitação, né, na época. E aí ele disse o seguinte, falou, olha, o Cairo, o solo fértil do Cairo é no entorno do delta do Nilo, né? Você tem o Nilo, abre o delta, o Cairo está ali. E o Cairo crescendo, ocupando o solo fértil, o pouco solo fértil que tem. Então, eles decidiram fazer 7 cidades no deserto, ao redor do Cairo, para tirar a população do Cairo e viver no deserto, nas cidades do deserto. A cidade que nos foi oferecida ia chamar Sadat City. Aí eu saí daqui, fui para lá, fiquei 20 dias no Egito. Não falava árabe, lógico, não falo até hoje. Arrumamos um padre que falava árabe, o padre foi comigo como intérprete. Fui eu e o padre pro Egito. Andei ali pelo deserto, Alexandria e tal, levantando cursos, projetos. Voltamos, depois não viabilizou, porque na realidade a gente descobriu que, como sempre, já naquela época, né, não é diferente como agora, o pessoal queria que a consultora daqui fosse para lá, mas levasse todo o dinheiro do BNDES, né? Ah, com certeza. E daí a gente foi negociar isso lá em Brasília e acabamos descobrindo que na realidade da balança comercial entre o Brasil e o Egito estava totalmente desequilibrado. O Egito devia para o Brasil, não pagava, né? Como sempre, né? O Brasil vai lá, financia, o pessoal não paga.
E aí não houve perspectiva de avançar no recurso do BNDES, abortamos. Então, as histórias são muitas, né? Rui, cidadão do mundo, né, Diogo? O senhor chegou a trabalhar na construção de um aeroporto importante, né, aqui no Brasil. Não foi projeto. Foi o seguinte, durante a faculdade, eu sempre trabalhei para me sustentar. Meu pai era um comerciante, tinha uma loja de sapato lá em Pirajuí, interior de São Paulo, perto de Bauru, e minha mãe é professora. Eu fui para fazer a faculdade e para ter uma rendinha essa eu sempre dei aula, né? Desde o segundo ano da faculdade eu dava aula toda noite e sábado. Naquela época tinha o famoso curso de madureza. Vocês não é da época de vocês não eram, acho que nem nascido. Isso por volta de 69, 70. O ano que eu nasci, 69. E aí, naquela época, quem não tinha conseguido concluir o segundo grau, o governo criou o curso de madureza, você concluía o curso fazendo 1 ano e meio, 2 anos, né? Tipo de um cursinho. E eu dava aula de geometria, de matemática, e aí eu dava essas aulas. E depois também comecei a fazer estágio em 2 construtoras lá em Santo André, aí em prol de São Paulo. Fiz muita obra industrial, com Ferraz, Brasilite, na Ford, na Volkswagen, como estagiário. No último ano da faculdade eu quis conhecer um pouco de projeto. Aí eu consegui um estágio na Hidroservice, que era a maior, do Maxud, era a maior firma de projeto do Brasil na época, ali na Vila Mariana. E aí eu fui trabalhar no setor de tráfego e transporte nos 6 últimos anos da faculdade como estagiário. Me formei, eles me contrataram, fiquei mais 6 meses lá. E aí realmente eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 projetos, que foi a ampliação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Manaus, que estava iniciando. Eu participei efetivamente desses projetos, né? Nesse meio tempo, eu conheci dentro da Hidroservice um Oswaldo Lofego, um grande engenheiro, e ele tinha feito, através da Hidroservice, ele participou junto com uma empresa chamada Alpina, italiana, no projeto da Imigrantes, a nova rodovia de São Paulo-Santos, que foi toda feita em túnel e viaduto. E no término desse projeto, ele estava na Hidroservice, ele montou uma empresa de consultoria de projetos para ele, né? E me convidou para ir trabalhar com ele. Chamava-se Brasvias, a empresa. Eu fiquei 1 ano na Brasvias. Aí na Brasvias eu morei 6 anos em Natal. Eu fiz o projeto da rodovia Mossoró-Areia Branca. Naquela época, ali são as salinas. Né? Para escoamento da salina. As salinas eram muitos americanos, a maior parte das salinas ali era do Rockefeller. Foi uma experiência fantástica ali. E fiz também o cadastramento rodoviário do estado de São Paulo todinho. Foi 1 ano dessa empresa. E também participei do projeto num contrato que ele tinha com a FEPASA, de uma extensão ferroviária Juquiá-Cajati, ali no Vale do Ribeira. E aí tem uma passagem interessante, né? Você vê como é que era. Eu era recém-formado, e aí os projetos eram feitos, né? Assim, contratava a empreiteira, não tinha o projeto executivo, tinha um anteprojeto, a obra ia tocando e você fazendo o projeto para poder tocar a obra, né? Junto com a obra praticamente, um pouquinho na frente. Aí tinha uma das grandes empreiteiras do Brasil, que depois veio para lá, já também não vou dizer o nome aqui, que não vem o caso, que estava fazendo essa obra. Um dia eu recebi a visita dos diretores lá na FEPASA, estava trabalhando dentro da FEPASA. Ele disse, você que está fazendo o traçado geométrico aqui da extensão ferroviária toda. Falou, poxa, essa obra precisa ficar mais cara, né? Só está dando material de primeira é terra, né? O material de segunda é quando você entra em rocha, que custa mais caro. E aí no traçado que eu estava fazendo, ali naquela região, tem umas regiões com ondulações, né? Pequenas formações de montanha, pequenas, né? E eu procurando contornar para evitar entrar em rocha, entrar em túnel, né? Eu falei, não, aqui você tá errado, aqui você tem que pegar aqui, retar aqui, passar no meio dessas montanhas aqui, abrir tudo daqui para lá. Olha lá, naquela época. Naquela época eu disse, não, eu prefiro sair, entregar meu emprego, mas eu não vou fazer, vou terminar, vou fazer o projeto dentro daquilo que a engenharia determina, né? Então, e eles executam da forma que acha melhor. Da forma que vai ficar mais barata a rodovia. Então,
foi a primeira vez que tentaram me corromper, tá certo? Olha, Mas não conseguiram até hoje. Graças a Deus, né, Rui? Cara, é fantástico, né? Quando eu falo que é cidadão do mundo, experiência, né? Eu tive aí a humildade de viajar com ele, a minha primeira viagem internacional. Fui com ele para Portugal o ano passado, graças ao Sebrae, para conhecer um geoparque internacional, um modelo de gestão, né? São muitas histórias aí que o Rui tem para contar e nós, Berabense, sentimos privilegiados, né, de ter uma pessoa com esse gabarito, com essa experiência, servindo o município de Uberaba, né, Diogo? Eu esqueci, sabe? No período em São Paulo, antes de eu ir trabalhar com o Balco, eu fui gerente de projetos de obras especiais da antiga SECAP, hoje CDHU, que é a empresa do Estado que constrói casas populares. Eu construí, no período de 3 anos que eu fiquei lá, 60 mil unidades habitacionais. Nossa, o senhor tem experiência com obra, né? Por isso é que as coisas da mão do Rui andam bem, né? E depois que eu fiz a Coruripe em 2012, eu já tinha aposentado pelo INSS. Tenho assim, um orgulho muito grande diria que eu faço parte da família Coruripe, da família Vanderlei, né? Tenho um relacionamento muito forte com a família até hoje, de frequentar a casa deles lá em Maceió, em São Paulo, em Ribeirão, em Iturama. E assumi também, durante que eu estava lá na usina, também assumi a construtora deles lá em Maceió, que tinha obra em São Paulo. Fizemos grandes prédios lá em São Paulo, nos Jardins, né? Prédios de luxo. E aí, quando a família resolveu, em 2012, sair da gestão, ir para o conselho e trazer só para os lados de fora, eu já estava aposentado. Eu achei também que era a hora de eu sair, junto com a família. E aí, acabei... O Ademir queria que eu fosse candidato lá em Campo Florido e o Brunozzi queria que eu fosse candidato em Pirajuba, né? E eu estava morando em Campo Florido. E aí eu achei que a campanha, a proposta em Pirajuba era mais atraente, até por uma questão de um grupo que estava ali em torno dele, apesar que o grupo do Ademir também era muito bom, mas era menos polêmica a política em Pirajuba, né? Sim. E eu acabei decidindo, porque na Coruripe, eu fiquei 20 anos na Coruripe, né? Além de diretor-geral, uma das funções que eu fazia é o relacionamento com os prefeitos, com os deputados e com o governo estadual e federal, era eu que fazia. Então eu conhecia todos os deputados. E aí eu me decidi a ser candidato em Pirajuba, transferi o título de Campo Florido para Pirajuba no último dia. Comecei a campanha em Pirajuba sem ter residência em Pirajuba. Eu morava em Campo Florido. E sabe que tem uma rivalidade, Pirajuba-Campo Florido, como tem Uberaba-Uberlândia. Você imagina eu começar uma campanha, a prefeito de Pirajuba morando em Campo Florido. Quem mora no Campo Florido vai enterrar na Pirajuba. Mas tem uma situação nessa... que ele tá pulando um pouquinho da história, mas assim, na campanha dele, só para ressaltar, que a gente vai falar dele em Pirajuba, mas a campanha a convenção dele para prefeito. Eu ia falar. Tem tantos deputados que foram, tá parecendo... O resultado do relacionamento que ele estava fazendo. Aí eu comprei uma casa, né, uma casa simples, uma casa uma casa Minha Vida, e fiz uma reforma e comecei a fazer a reforma durante a campanha. E aí eu fui eleito ainda sem ter a residência lá, né? Ficava na casa de amigos, no hotel e tal. E aí foi o que o Lapaiva falou, no lançamento da minha campanha lá, o Lapaiva exagerou um pouquinho, tinha 18 deputados, entre estadual e federal, certo? Nunca ninguém viu um negócio numa cidade de 10 mil habitantes, 17 deputados estadual e federal no lançamento da minha campanha. Então, aí o meu primeiro mandato eu nadei de braçada, porque eu era amigo de todos, né? Independente do que partido que fosse. Então eu levei muito recurso para Pirajuba, né? E acho que a gente fez uma transformação. O meu antecessor, o Brunozzi, já tinha feito também uma gestão boa, tá? Mas a gente consolidou isso, né? Quer dizer, eu entreguei a cidade para o Gauchinho, que foi meu vice, né? Quando eu terminei o segundo mandato, com 100% das ruas asfaltadas, 100% de água, 100% de esgoto, a estação de tratamento de esgoto, 100% de esgoto tratado, né? Fiz 2 escolas novas, né? Maravilhosas, que são um exemplo. Reformei todos os prédios públicos, nenhum, sem exceção.
a parte da assistência social, o esporte, eu reformei os campos, fiz arquibancada nos campos, vestiários novos, quadras novas, campo novo, todo reformulado. Prefeitura, reformei todinha a prefeitura, para a prefeitura nova. Fiz um grande clube, que é da onde tive a grande satisfação de encontrar o Nárcio, aqui eu estava na Câmara de Vereadores, o Nárcio Rodrigues me ligou, queria falar comigo, foi lá na Câmara, estivemos conversando lá, e estávamos lembrando que esse clube eu fiz com uma emenda do Caio Nárcio, ainda vivo, né? O jovem brilhante, que infelizmente nos deixou muito cedo, uma emenda de 1.200.000, que eu fiz aquele clube lá, SERP, né? O Diogo conhece. Coloquei ar-condicionado em todas as salas de aula de Pirajuba, e em todos os prédios públicos. Eu me lembro que o meu tesoureiro, o Leônidas, né, o Diogo conhece ele, quando eu comecei, falei, né, a primeira escola, falei, vou botar ar-condicionado em todas as escolas. Primeira escola que eu fiz, um dia ele foi despachar comigo os pagamentos, me explicar o caixa. Falou, doutor, para com isso. Falei, por quê? Olha a conta de luz, como é que está sobrando, está subindo. O senhor não, daqui a pouco não dá conta de pagar a conta de luz, que é tanto ar que o senhor está colocando. Eu falei, e nós vamos dar um jeito, mas as crianças vão ter ar-condicionado nas escolas, e não é justo os funcionários, o calor de Pirajuba. Aí botei ar-condicionado na unidade de saúde, transformei a unidade de saúde num mini hospital. Bem no hospital. Tinha de 2 a 3 ambulâncias UTI, uma cidade de 10 mil habitantes. Uhum. Eu emprestava frequentemente uma ambulância para Frutal. O Frei Gabriel me ligava no hospital lá, eu preciso transferir um paciente para Uberlândia, não tinha ambulância, eu mandava a ambulância com o enfermeiro, com o médico e tudo lá fazer as transferências de Frutal para outras cidades, né? Então a gente deixou assim a cidade... E faltou obra aí, doutor. O senhor esqueceu de uma quadra, de uma piscina semi-olímpica. Uma caminhão, uma piscina semi-olímpica, dá para a escola, emenda do Marcos Monte. Na verdade, ele fez um conceito diferente em Pirajuba, que é o seguinte, ele criou um complexo educacional. Então a escola ficou do lado do CEMEI e ele fez uma piscina integrada, uma piscina semi-olímpica e uma quadra, né? E deixou uma área para uma eventual ampliação que antes do final do governo fez também, né? Acabei fazendo uma área de lazer. Então as crianças, tanto do CEMEI quanto da escola, ensino fundamental, usavam esse complexo de esporte e interligando tudo sem passar pela rua, né? Acesso à piscina e à quadra, né? Tanto que é importante a gente entender, né, que o momento da evolução do sucro alcooleiro, quanta prosperidade não trouxe para a nossa região, né? Tanto como Pirajuba, como você me falou de Turama, aquela região de lá para cá. E principalmente, né, a iniciativa do setor, iniciativa privada, cedendo para a comunidade os seus melhores, né? O Rui, pela história, a gente viu, ele contou a história aqui do Balber, contou a história da família Terço Vanderlei, a gente vê as obras acontecendo nas cidades, em homenagem, recursos que eles destinam, a geração de emprego, de renda no município, mudando a economia de alguns municípios aqui importantes da nossa região. Eu me recordo, Rui, quando eu ia na Pirajuba, eu corria de passar na Pirajuba, porque era conhecida pela capital da poeira. Além de ser um calor infernal, uma cidade que não tinha, apesar de ter uma região riquíssima, um solo riquíssimo, mas não tinha investimentos, né? Então, esse é um bom exemplo aqui no nosso território de como é importante um grande empresário dedicar um pouco do seu conhecimento, da sua bagagem para o universo político. E o exemplo é esse. Tinha um deputado aqui de Uberaba e ele costumava dizer assim que era a única cidade que ele via que mesmo na época que não chovia, tá seca, ele ia lá, a grama estava verde. A grama era mais verde. Aí ele falou o seguinte... Você pinta, né, prefeito? Não, eu molhava. Eu tinha 2 caminhão-pipa que molhavam assim, todos os jardins e as praças eram impecáveis, são impecáveis, né? Molhava todo dia, né? Todo aguado, ou no final do dia ou de madrugada, né? Molhava para ficar tudo verde. Tem uma coisa importante também, quando ainda lá em Turama, quando a família Vanderlei comprou a usina de Turama, moía 500 mil toneladas. Eles vieram para crescer, né? Tem a usina lá em Alagoas, que era no município de Coruripe, e lá não tinha mais onde crescer, eles decidiram, como veio o menino aqui, o doutor Albertino veio para cá e outros grupos do Nordeste, para crescer, porque lá não tinha mais espaço. Foi uma migração dos engenheiros lá do Nordeste para cá, que trouxeram um grande desenvolvimento. E aí nós precisávamos de rodovia ali, não tinha, fomos no governador, e o governo falou, não tem recurso, não dá para fazer rodovia. Foi quando o Anderson Adalto era deputado estadual
era o único deputado estadual aqui nesse Pontalzão. E ele falou, não, vocês não vão embora, e ele mandou para cá, para a Assembleia Legislativa. Eu tive o prazer de participar, de assessorar junto com a BDMG, junto com a Secretaria do Planejamento do Estado e junto às assessorias da Assembleia, da elaboração da Lei 12.286, foi que a lei que o Anderson criou, que permitiu a parceria público-privada, onde as empresas que necessitam de qualquer obra de infraestrutura, ela faz a obra, paga através do DR, quem licita a obra no DR, dentro da zona DR, a empresa paga e depois compensava no ICMS a recolher, mas não é todo. O pessoal confundia, dizia, não vai pagar ICMS. Não, você era acreditado de uma parcela pequena do acréscimo. Se você pagava 100 de ICMS e você, com aquela estrada, você aumentou a sua produção, você passou a pagar 200, você se compensava de uma parte desses 100 que subiu. O que a empresa recolhia, os primeiros 100, que continuava esse. O risco é de toda a empresa. Toda a empresa. E o Estado não perdia nada. Ele ganhava uma estrada, porque a estrada depois você transferia para o Estado. E eu que coordenei tudo isso aí. Sabe quantos quilômetros a Coruripe fez? 300 quilômetros. Nossa Senhora, é muita coisa, né? Duas realidades da região. Nós fizemos Iturama, a primeira foi Iturama, União de Minas, Iturama, Limeira do Oeste, Iturama, Carneirinho. Depois nós viemos para cá, eu terminei a rodovia Campo Florido Pirajuba, que o asfalto de Campo Florido não chegava em Pirajuba. Não chegava, eu me recordo. Douradinho, naquela ponte ali, né? Aquela ponte que agora vivi com o problema, foi recapeada. Dali eu fiz até o trevo que vai para Frutal, depois fiz até a Frutal, que o Gerson Teixeira chamava de Transbrasiliana, né? O Gerson Teixeira, locutor lá de rodeio. Fizemos o anel viário de Pirajuba, né? Fizemos a LG 810, que liga o Pirajuba, a usina Coruripe, que vai sair na 262, né? E somar tudo isso aí foi mais de 300 quilômetros de rodovia, que eu coordenei o projeto, toda a parte burocrática. Aquela parte que liga também, Pirajuba. O meu imediato era o Renatinho, eu estou prefeito de Campo Florido, que começou a trabalhar comigo com 17 anos. O Renatinho que me auxiliava nas planilhas, nos orçamentos. Mas ali também teve uma outra parceria público-privada que foi espontânea, né? Se eu não me engano, os terrenos para a construção do bairro Dourados foi cedido pela usina, comprado pela usina. Em Campo Florido? Em Pirajuba, todo aquele crescimento ali que o Brunozzi fez no segundo mandato dele, que é o bairro Dourados, praticamente foi todos os terrenos, foi a usina que comprou e doou para a prefeitura. E o Tércio Vanderlei lá em Campo Florido também. O bairro, né? O bairro. Quando o Ademir era prefeito, eu nunca me esqueço, ele foi lá na usina, porque a gente tinha interesse. Qual era o interesse da usina? Não era nenhum. A gente não... A prefeitura não tem nada que a prefeitura possa fazer pela prefeitura. Você não paga ISS, você paga ICMS, IPI. Então, qual era o interesse nosso? É ter moradia digna para os nossos funcionários. Porque se o nosso funcionário não tiver a moradia digna, ele não fica na empresa. Se ele não tiver uma saúde boa na cidade, se ele não tiver uma educação, não tiver uma segurança, ele vai procurar e trabalhar numa cidade que oferece melhor condição. Então, a gente sempre procurou ajudar os prefeitos, né? Essa era a filosofia do Grupo Tércio Vanderlei, a melhorar a saúde, educação, segurança. E como as prefeituras tinham limitações de investimento, como tem, todo município tem, né? A gente buscava ajudar. Então eu pegava o prefeito e levava para Belo Horizonte, para Brasília, buscar emenda parlamentar, buscar recursos de programa. Tanto é que eu tenho 12 títulos de cidadão dos 27 municípios do Triângulo Mineiro, tem 12 títulos de cidadão, tem essa honra, porque a gente não era só no município, porque quando você monta uma usina, você planta cana numa área de 40, 50 quilômetros, então você planta cana em 4, 5, 6 municípios. Então cada usina se relacionava com uma série de prefeitos, né? Eram 4 usinas, você botar aí 5 municípios por usina, eram 20 municípios aí que você tinha cana plantada. Então eu me relacionava muito bem com todo esse pessoal e assim, fizemos grandes projetos sociais, né? Muito. O Hamilton Balbo também tinha uma visão pelo social, tanto é que lá em Iturama eu tenho uma unidade de saúde e uma rua com meu nome. É homenagem em mim, doutor. Iturama, a lei de Iturama é diferente da maioria dos municípios. Lá você pode homenagear a pessoa viva. Então, a primeira rua do conjunto Nilton Cardoso,
que era a famosa 400 casas, que foi a usina que construiu para os funcionários. Esse na época era um programa que o BNH tinha. Ele financiava, dava o dinheiro para a usina, para a empresa, qualquer empresa, para você construir. Era para fixar o trabalhador. Então você fazia um contrato com o trabalhador que vinha trabalhar para você, ele ficava 1 ano na casa sem pagar nada. A usina ficava pagando aquela taxa de amortização no BNH. Depois de 1 ano, ele se fixou, ele gostou, está consolidado na usina, ele comprava a casa. E aí ele assumia o resto do débito no BNH. Programa maravilhoso. E a primeira rua de entrada desse conjunto é Vilma Rui Ramos. E depois, eu já prefeito em Pirajuba, o Burrinho assumiu o primeiro mandato lá em Iturama. E aí ele ficou sabendo do trabalho que ele estava fazendo em Pirajuba. Eu conheci o Burrinho, me ligou, vem aqui para você me orientar aqui. Uma das orientações que ele queria fazer casa popular em Iturama. E eu orientei ele de todas as dicas e tal. E ele começou a fazer, um belo dia ele me ligou e falou, eu estou fazendo uma unidade de saúde nova aqui, vou inaugurar de Atu, botei o seu nome, vem aqui que você vai ser homenageado. Que legal, né, cara? Isso é muito gostoso. Essas coisas, esse reconhecimento é muito bom. Mas, Cássio, tem uma coisa assim que a gente começou, né? O homem tem muita história, muito projeto, a gente pulou a parte importante, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouco dos seus filhos, quantos são, né? Que o senhor tem uma família... Eu estou no segundo casamento, né? O primeiro casamento, eu tenho 3 filhos, né? O Rodrigo, o mais velho, é médico, muito bem formado, formou em Botucatu, na Unesp, fez a residência em medicina nuclear na Unicamp. Hoje ele mora em Marília, tem uma clínica em Marília e Bauru de diagnóstico, né? De ressonância, de PET scan, essas coisas. Foi a primeira máquina de PET scan no interior de São Paulo, foi dele, lá em Marília. O Rodrigo já vai fazer 50 anos, né? E depois eu tenho uma filha, a Ana Carolina, está com 48. Ela é dentista lá em São José do Rio Preto. E o caçula está com 46, é engenheiro mecânico, formado lá na USP em São Carlos. E trabalha na Ford, desde que se formou. E você fala, mas a Ford não fechou, veja que são umas coisas, né? Ele se formou, ele é apaixonado na parte automobilística e ele foi trabalhar na Ford, principalmente em São Bernardo, depois transferiram ele para Camaçari. A minha nora, recém-casada, minha nora tinha feito o direito lá na São Francisco, São Paulo, prestou o concurso em Salvador, passou para promotor em Salvador, ficaram 12 anos lá. Aí ela resolveu vir embora, porque ela queria ficar perto dos pais lá em Rio Preto. Aí eu falei, puxa, e agora? Ela pegou, estudou novamente, prestou concurso em São Paulo, passou no Ministério Público de São Paulo e assumiu lá como promotor em Piracicaba. E o meu filho conseguiu, a Ford tem uma unidade, uma pista de prova ali em Tatuí, perto de Piracicaba. E meu filho, como a parte dele era freio e suspensão, ele conseguiu a transferência para essa unidade lá de Tatuí. E agora, quando a Ford fechou, eu falei, bom, ele me ligou, pai, eu vou montar um negócio para mim e tal. Veja que coisa maluca, né? A Ford pegou toda a turma que estava lá em Tatuí, os melhores engenheiros, e trouxe alguns de Camaçari, e montou uma central de projetos. Fez o PDV, demitiu todo mundo, indenizou, recebeu uma indenização, e recontratou numa condição que ele não pode sair de lá 10 anos, e hoje eles prestam serviço para as montadoras no mundo todo. Olha só. Por quê? Porque a engenharia brasileira é maravilhosa e é mais barata do que a americana. Então eles montaram uma central de projeto de assessoria para a Ford, que existe em outros países, e para outras montadoras também. E ele continua empregado. Então esses são os 3 filhos. Depois, aqui praticamente 15 anos, aí eu me separei, tenho uma segunda esposa, Vanessa, que foi minha chefe de gabinete lá trabalhou comigo na Coruripe, primeiro foi minha secretária, depois ela assumiu a parte ambiental. Diga-se de passagem, ela que implantou o licenciamento ambiental aqui de Uberaba no governo do antes. Depois ela se especializou na área ambiental, é bióloga, pós-graduada em meio ambiente, e ela participou da equipe aqui do antes para montar o licenciamento ambiental aqui na Prefeitura de Uberaba, que hoje é premiado aí, foi premiado agora, né? Até nos Estados Unidos, né? Depois ela quando eu fui para a prefeitura, ela foi minha chefe de gabinete uns 8 anos, então
entende de administração pública indo e voltando, achou, né? Muito competente. Muito competente. E eu tenho duas enteadas, né, que hoje considero como filhas dela. A Vitória, que é médica, já formada, já está trabalhando aqui em Uberaba, dando plantão, está estudando para fazer residência, especialização. E a Malu, que é a mais velha, a Maria Luísa, está fazendo módulos na FAAP, São Paulo. Essa madrugada ela foi para a África do Sul. Olha Chegou só. na África do Sul hoje de manhã. Ela entrou, ela está no 3º ano de modas na FAAP, ela é muito apaixonada pelo que faz. E na classe dela tinha uma menina, colega dela, que a mãe mexe com modas. E ficaram muito amigas, e ela é muito, a Maru muito dedicada, muito. E ela começou a trabalhar com essa amiga. E está sendo um sucesso. Eles vestem artistas, vestem pessoas importantes, né? Então o Cássio, que é um artista, fala, eu vou cantar dia tal lá no Teatro Municipal em São Paulo, né? Diz mais ou menos o que ele quer. Elas dizem o que ele tem que vestir e trazem a roupa. Elas têm a roupa. Já E veste. vai rolar um patrocínio aí, Precisa cara. dar uma emagrecida, né, cara? Você não precisa comprar a roupa. E aí elas foram para a Semana da Moda o ano passado lá em Paris. E se entrosaram lá e tem um grande fotógrafo lá que estava lá em Paris na Semana da Moda. Ela fala muito bem inglês, a amiga também fala. Só que ele é da África do Sul. E um cara com muito dinheiro. E ele compra essas capas de revista famosa para ele fazer. Aí, há 6 meses atrás, ela foi para a África do Sul com 2 modelos. Acho que uma era da Noruega, a outra era, acho que francesa. E produziram as fotos lá para essa revista. Já publicou delas. E agora ele gostou tanto, elas foram para. Vou ficar uma semana, estão fotografando para fazer a capa da Vogue de Portugal. A revista Vogue. Chique, hein? A bichinha tá voando. Tá voando, né? Aí Graças a Deus, os 5, sucesso total. E esse sorriso conta, né? É uma vitória ver os filhos da gente vencendo, né? E fazendo aquilo que mais gosta, né? Acho que a felicidade de um pai é ver a felicidade dos filhos, né? Ô Rui, e agora eu quero te fazer uma pergunta sobre a sua condição hoje, né? A sua vinda para Uberaba, conhecemos a sua história e tudo que você representou aí na prosperidade, na evolução do setor do agro aqui na nossa região inteira. E a sua vinda para Uberaba, né? A gente se sente gratificado de ter uma pessoa com altíssimo nível e a capacidade, a maneira com que você tem, né, efetivado o seu conhecimento, ajudando o nosso município aqui nas funções que você desenvolve. Mas a gente queria saber da sua vinda, se você está motivado, se esse desafio de 350 mil habitantes em algum momento te assustou, ou se isso é uma força para te motivar mais. A gente quer saber de você isso. Eu conheci a Elisa, o prefeito lá de Pirajuba, e ela ainda presidente da FIENC, né? E ela foi umas 3 vezes em Pirajuba. E o que eu não conhecia a Elisa. Como eu fazia parte do conselho do CIAMIG, faço até hoje do conselho do Sindicato das Usinas de Açúcar e Álcool, e as reuniões eram na FIENG aqui. Quando o sindicato é em Belo Horizonte, então é uma reunião do conselho uma vez a cada 30, 40 dias, alterna em Belo Horizonte e aqui. Como a maioria das usinas estão aqui no Triângulo, ultimamente as reuniões vêm sendo feitas mais aqui, e aí se usa a sala de reunião lá da FIENG. E toda vez que tinha reunião, ela, presidente da FIENG, o Mário Campos, que é o presidente, sempre ele gosta e tal, sempre convidava o presidente para passar lá, dar um alô para os empresários e tal. E eu fui me aproximando. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca tinha visto como prefeito, eu já estava no 2º mandato, diferentemente de algumas lideranças aqui de Uberaba anteriores a ela, não só na FIEG, mas na prefeitura, é que realmente ela pensava no desenvolvimento regional, né? E ela visitou todos os municípios aqui do Triângulo, procurando os prefeitos, sabendo quais eram as dificuldades para gerar emprego, para trazer investimento, para trazer indústrias, que era o foco dela. A FIEG é a indústria, tá certo? Ela estava dentro do foco dela. E aí ela foi visitar e conheceu o meu trabalho, né? Viu, ficou impressionada com o que ela viu em Piraju. Aí nós começamos a conversar mais. E
Aí, quando ela decidiu lançar a candidatura, e aí temos um detalhe, na época foi unânime que o problema maior era a CEMIG, como é até hoje, né? O Zema melhorou muito a CEMIG, mas naquela altura era péssimo, né? E aí ela reuniu na FIENG todos os prefeitos, trouxe o presidente da CEMIG. Depois do governo, já do início do governo Zema, o Zema até trocou o presidente da CEMIG num aperto que dava aqui em Uberaba, dos problemas que estavam acontecendo aqui, de falta de energia, dos prazos longos, né? Aí quando ela resolveu, começou a pensar na candidatura, um dia conversando comigo, ela falou, o que você vai fazer? Você vai terminar o mandato, né, no final de 20? Eu falei, não sei, agora eu vou descansar, né? Agora está na hora de... Não, se eu ganhar a eleição lá, eu queria que você viesse me ajudar. Aí começamos a conversar sem nenhum compromisso, né? No último ano do mandato, na véspera de começar a pandemia, na véspera do carnaval, o Zema foi inaugurar a minha estação de tratamento de esgoto, lá em Pirajuba. E eu já tinha ficado bastante amigo da Elisa, como presidente da FIENG, convidei ela para ir lá. E ela estava começando a falar em ser candidata, né? Então, assim, uma pré-candidatura bem inicial, falava-se que ela tinha meio por cento aí das pesquisas que fazia, 1%, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu convidei ela para lá. Aí o cerimonial do governador chegou, 2 dias antes, como chega, né, do Zé. Aí eu falei, como é que vai compor o dispositivo? Eu falei, não, o governador, ele não gosta de dispositivo grande, é o prefeito, enquanto muito vice, nada de esposa de prefeito, nada de esposa de vice, mais ninguém, e algum deputado que aparecer. E apareceram vários, né? Zé Silva foi, o Romão, enfim, teve vários deputados. E aí eu fiquei constrangido, porque eu era vice-presidente da AMM, eu fui vice-presidente da Associação Mineira do Município, que congrega os 800. Eu fui 7 anos, eu fui primeiro vice-presidente do Antônio Júlio, no mandato do Antônio Júlio, que foi deputado estadual, foi prefeito lá de Pará de Minas, né? E depois o Gilvan, na outra eleição, eu ia me candidatar também a presidente, o Gilvan queria, nós falei, não, deixa, pode ser você, eu fico de vice, tá certo? Fizemos uma composição, e foi, inclusive, a primeira eleição da MM que foi chapa única, porque a gente fez um trabalho, a gente colocou em cada cargo da chapa um prefeito de um partido, inclusive um do PT. E teve muita importância a MM naquela época. Nossa, né? A MM era uma entidade que, assim, ela existia, mas, em geral, eram prefeitos de cidade grande que assumiam a presidência, ou ex-deputados, tá certo? Ou que foram deputados e foram para alguma prefeitura de maior porte, e não dava bola para os municípios pequenos. E nós revolucionamos, porque tanto eu, o Gilvan, que era o presidente e eu o vice, o Gilvan, a cidade dele tem 8 mil habitantes, Pirajuba tinha 10. Pará de Minas, né? Saudoso Pará de Minas. Não, Pará de Minas é do Antônio Júlio, né? Ah, é verdade. Antônio Júlio. A minha família é de lá. E aí a gente revolucionou, porque a gente passou a valorizar os pequenos e médios municípios, sem, logicamente, esquecer dos grandes. Os grandes participam também, né? Mas a maioria dos municípios brasileiros e mineiros são de pequenos e médios municípios. E aí a gente fez um grande trabalho lá na MM, né? Você colocou a Elisa no dispositivo. Aí certeza. Chegou o cerimonial, não pode. Aí no dia seguinte chega o resto da comitiva. Assim, em geral, quando o governador vem uma prévia, né? Depois vem o resto, aquele pessoal que viaja com ele. E aí, como eu frequentava o governo, eu já tinha recebido o governador lá em Iturama diversas vezes, frequentava lá a cidade, o governo do estado desde 1983, e a maior parte desse pessoal do cerimonial é funcionário efetivo. Sai o governador, mas não troca, eu conheço a maioria. O governador depois, às vezes, contrata um ou outro ali, mas aquele pessoal que comanda é efetivo. Então. Aí chegaram as minhas amigas do cerimonial, quando elas iam lá em Pirajuba ou Iturama, eu recebia muito bem, fazia um jantarzinho à noite, um churrasquinho. Então, me dava bem. Hoje ela chegou, eu falei, olha, o cara aí que não me conhece, falou que não pode. Aí o cara, não, deixa que eu dou um jeito. Eu falei, eu quero a Elisa. E por que eu falei do Gilvan? Porque o Gilvan foi, o presidente da MM, convidei o Gilvan. Aí como é que eu ia deixar o presidente da MM fora do dispositivo? Fez sentido. Aí na última hora ele conseguiu contornar, botou o Gilvan, né? E consegui botar a Elisa no palanque também, lá no dispositivo. E aí deixou a Vanessa, minha esposa também e tal. E na minha fala, na minha saudação, eu
A Elisa era a primeira na ponta, então eu fui da direita para a esquerda, saudando quem estava na mesa. Aí eu falei, queria saudar aqui a competente presidente da FIENG de Uberaba, minha amiga, futura prefeita de Uberaba. Foi mesmo, foi o primeiro a cantar a pedra. Cantei a pedra e estava toda a política de Uberaba, estava toda lá, né? Porque o meu governador estava todo lá. Aí foi aquele negócio. Aí teve um fato até interessante, fiquei sabendo depois que a Lídia aqui no Rio, depois entrevistou um líder político aqui e perguntou quem que vai ser o seu candidato a prefeito de Uberaba. Não, não tem ainda. Ela falou, mas o prefeito Rui lá de Piraju parece que lançou a Elisa lá ontem. Fala pro Rui cuidar de Piraju, que de Uberaba cuido eu, né? Foi. E deu o que não deu, né? Então, E mal sabe ele que o Zema também fez uma profecia lá em Pirajuba, né? Quando ele foi no lançamento da ET, ele chegou na porta de um restaurante e falou assim, olha, conheci a cidade, eu acho que os prefeitos deviam fazer curso aqui em Pirajuba. senão ele falou no discurso. Eu tenho aquele vídeo que você gravou. Na saída do restaurante, que ele ficou elogiando, porque ele passou um dia em Pirajuba. Ele chegou, ele foi na minha estação de tratamento de esgoto, foi inaugurada. Antes de andar, ele foi conhecer as escolas, foi conhecer a prefeitura, foi conhecer o clube, foi na usina de reciclagem, né? Foi na unidade de saúde, que eu estava acabando de reformar. Ele visitou tudo. E aí, na saída lá do restaurante, ele gravou um vídeo contando tudo que ele viu, mas na fala dele na inauguração, ele virou para o Gilvan, presidente da AMM, né, a liderança estadual, falou, Gilvan, queria fazer uma sugestão para a AMM montar uma faculdade para prefeito aqui em Piraju, para o pessoal vir aprender. Aqui Já tem essa objeção que até a grama daqui é mais verde, né? Não, ele falou, inclusive, que a grama das escolas e o jardim das escolas é melhor que o da casa dele no Palácio da Liberdade. Que legal. Eu tenho esse gravado esse vídeo. Então pronto, a ligação para responder a minha pergunta da Elisa já começou lá na sua gestão, né? Você teve esse insight, né? Tem um negócio interessante, vê como é que o mundo é, né? As outras que dão, né? Eu fui para Iturama, eu estava lá com construção civil, não entendia nada de cana, nada de usina, acabei assumindo a direção da usina, né? Nem conhecer nada. Quando a Elisa estava mais próximo da eleição, já com chance de ganhar, ela me chamou umas 2 vezes para a gente conversar. E veja como é que é. Ela disse, Rui, é o seguinte, eu estou pensando, você vai assumir o Godal para mim. Eu queria que você assumisse o Godal. Topo? Eu falei, topo. E aí veio a eleição, ela se elegeu. E eu não participei da campanha, eu não vim para cá na campanha, eu tinha um apartamento aqui pequeno, aqui em Uberaba, porque eu vinha, fui presidente da Vale, fui presidente do Convale, o Cistrisul, fui eu que montei, o Iraci era o superintendente da saúde aqui, eu e o Iraci que montamos o Cistrisul, né? Foi um trabalho árduo. O helicóptero que está aqui hoje foi o Pimentel que determinou, eu tenho o ofício assinado para o Pimentel, num evento que teve em Frutal, quando ele autorizou o helicóptero vir para cá. Ele demorou um pouquinho para vir, mas foi autorizado para o Pimentel, num ofício como presidente da Vale. E presidente do Cistrisul, que é o consórcio Urgência e Emergência. E aí a Elisa falou, bom, você vem, então. Eu falei, eu só posso vir em janeiro, tem que acabar meu mandato lá. Em Pirajuba, o pessoal ficou impressionado, porque eu trabalhei até o último dia, eu inaugurei a obra em Pirajuba no dia 31 de dezembro, no último dia. Eu inaugurei em dezembro do último ano, eu inaugurei 20 obras. Os caras falaram para o geral prefeito, em final de mandato, 6 meses antes não faz mais nada. Eu inaugurei obra outubro, novembro, dezembro. Em torno de 20 obras eu inaugurei em dezembro. Inaugurei a obra dia 30 de dezembro, 31 de dezembro. Aí a Elisa se elegeu, eu vim para uma primeira reunião, entre o Natal e o Ano Novo. Aí ela me chamou meio constrangida lá, reuniu, ela estava já escolhendo o secretário, me apresentou, aí ela me chamou lá no particular e falou, Rui, tem um problema. Você não vai poder ir para o Godal. Até comprei, coisa. Você que quer que eu venha para cá, eu estou querendo descansar. Ela falou, não, que na campanha eu fui no Godal e fui visitar o Godal e os funcionários pediram uma coisa para mim, que eu escolhesse um presidente, alguém que fosse funcionário de carreira. E eu assumi esse compromisso, ela tem palavra. E eu não posso mudar minha palavra, né? Então o Godal, você vai para a Secretaria de Desenvolvimento. Você topa? Topa, tá certo? E aí fomos para a Secretaria de Desenvolvimento. Eu acho que
Graças a Deus, em 3 anos eu cumpri todas as minhas metas. Com certeza. Tudo que estava no planejamento, estava no programa de governo da secretaria, foi resolvido tudo, 100%. Destravou muita coisa que estava há décadas parada. Graças a Deus. E aí, infelizmente, aí, no final de novembro do ano passado, ela resolveu fazer uma mudança no Codal, me chamou na quinta-feira, falou, preciso que você assuma o Codal amanhã. Eu, oi aí, vamos lá, fui para lá para o Codal. Aí estou lá acumulando a SEDEC com o Codal e estamos procurando fazer o melhor possível, né? É um desafio grande. É uma grande empresa, né? O Codal, uma empresa maravilhosa. O que mais me chamou a atenção lá é o amor que os funcionários têm pelo Codal. Você não queira saber, quando alguém fala mal do Codal, magoa. Tem funcionário lá que chora. Chora. Conheço esse sentimento. O pessoal se sente como aquilo é uma família, entendeu? Tem um pertencimento ali. Pertencimento total, é impressionante. E muitas pessoas não sabem dar valor, rapaz. Veja bem, você não sabe o que esse pessoal trabalha. A gente tem, em média, 15, 20 vazamentos de água por dia em Uberaba. Por quê? Porque as redes são velhas, são obsoletas. Né? Não houve investimento. Não houve investimento, falta água em Uberaba há 20, 30 anos, que sempre tem crise de falta de água no período de estiagem. Né? E quando você tem uma queda de produção de água, hoje teve, por exemplo, hoje queimou a bomba lá na captação, hoje passamos quase o dia produzindo 30% da água a menos do que produz do total, que é 1.200 litros por segundo. Então hoje eu soltei uma nota logo cedo pedindo para a turma economizar, porque pode faltar água hoje no final do dia em alguns bairros. E aí, quando você tem que fazer essas manobras, que você corta, fecha o reservatório para recompor o nível, para que no dia seguinte tenha água, tenha pressão para chegar nos pontos altos e baixos, você muda a pressão na rede, você oscila a pressão, aí causa mais. Os vazamentos de 15 a 20 passa para 70 por dia. O pessoal trabalha à noite, trabalha direto à noite, sábado e domingo, tá? Para tirar esse vazamento, porque a hora que está vazando, está jogando água fora. E aí o pessoal reclama. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer todos os vazamentos no mesmo dia. E, eventualmente, algum vazamento pequeno, porque a gente prioriza os vazamentos de maior monta, aqueles vazamentos que têm mais volumes, tem que acudir primeiro. E passa para os menores, e às vezes um pequeno pode ficar para o dia seguinte. Mas é uma equipe maravilhosa, tá certo? E tem as famílias como a minha, né? As mais que a gente mora aqui, vive há muito tempo, a gente ouve, né, de cidades vizinhas e outras cidades que falando sobre a oportunidade de ter uma empresa do município cuidando dessa riqueza hídrica do município, né? Tivemos vários problemas, a gente já falou aqui de falta de investimento no passado, olhar Uberaba no futuro com um negócio da infraestrutura e principalmente dos recursos hídricos. Com a sua experiência, com essa bagagem toda que você falou, é um privilégio ter uma companhia como o Codal dentro do município, não ficamos dependentes aí de uma outra empresa, como a Copasa, como outras... Não, nem pensar em Copasa. Né? Tá anos-luz na frente, né? Na frente de Copasa. O que o pessoal tem dificuldade para entender, eu costumo dizer, como eu fui prefeito, a gente conhece isso melhor, o seu orçamento, você não sobra dinheiro quase para você investir, é muito pouco. Uhum. Se você imaginar aqui, a maior parte dos municípios gasta de 45% a 50% com a folha de pagamento, que não tem jeito, tá? Você é obrigado a investir no mínimo 25% na educação, é lei. É lei. Você não pode gastar menos que 25%, né? Que é um absurdo, diga-se de passagem. Lá em Pirajuba tinha final do ano, para poder dar os 25%, eu mandava comprar mais computador, mandava comprar, porque não para fechar os 25%, é um absurdo. A saúde, você tem que gastar no mínimo 15%, só que a saúde você não toca com 15%. Mas a Pirajuba é uma exceção, né? Porque o senhor refez a estrutura, então... Mas ele tá querendo falar da condição, da disparidade, como ele diz, né? A saúde seria o inverso na questão. O ideal. Você tocar uma saúde, principalmente uma cidade que tem um hospital, você não gasta menos que 20% a 25% do orçamento. Então, se somar 50% da folha, 25% da saúde, você educação, acabou o orçamento. Sobra nada. Investimento. Então, não adianta. O município, para dar um upgrade de qualidade, de desenvolvimento, é financiamento. E o pessoal acha, está endividando, eu vou pagar, não vai pagar nada. Veja bem, Uberaba, 20 anos atrás, tirou Água Viva por 18 milhões de dólares. 20 anos para pagar.
tá certo? O CODAL, que paga o Água Viva, que tira em nome da prefeitura, porque tem que medir a capacidade de endividamento da prefeitura, mas quem paga esse saneamento é o CODAL. Eu paguei o mês retrasado a última parcela do Água Viva, 4 milhões. O CODAL pagou. O Água Viva está liquidado, está pago. Alguém reclamou? Alguém teve algum problema? Não é nada. Estão tirando agora um financiamento. A Elisa teve a coragem de enfrentar o problema de falta de água com o projeto do Rio Grande do Uberaba. Precisa ter um outro ponto de captação. Nós não podemos ficar presos só no Rio Uberaba. Se tem um acidente lá no Rio Uberaba, a cidade fica sem água. Você tem uma ideia? Há 10 dias atrás, nós estávamos com uma vazão de 15 mil litros por segundo no Rio Uberaba. E em 15 dias caiu para 7 mil. Hoje está em 4,5. A gente tira 1.200 litros por segundo. Veja, caiu para 4,5, eu tiro 1.200. É um risco. Nenhuma cidade pode ter um ponto só de captação. Porque se tiver um problema, você tem uma alternativa. Então, o projeto do Rio Grande é um projeto fantástico. Eu quero licitar esse ano ainda. Só que é um projeto que vai levar 4, 5 anos para ficar pronto, de obra. Certeza. Né? A estação de água nova, que vai ser ali perto do Hotel Daninha, ali, que eu já comprei a área, 5 milhões de reais, pagamos à vista com recurso próprio do CODAL. Ela vai produzir no primeiro momento 600 litros por segundo. É metade do que as 3 estações hoje produzem, que é 1.200. Sábado, agora, eu entreguei um posto no Apífio Guarani com uma vazão de 68 litros por segundo. Então, hoje, o Uberaba, para ter um abastecimento pleno, num dia de maior consumo, que geral é no sábado, ou quando a temperatura sobe muito, ela teria que estar produzindo em torno de 1.530 litros por segundo. Hoje, o Uberaba produz nas 3 estações, 1.200, e tem 3 postos do Apífio Guarani que produzem mais 140. Então, 1.200 com 740, 1.240 para 1.350. Nós já temos um déficit hoje. E a cidade está crescendo. Isso. Aí nós estamos lá com um projeto na Câmara, essa semana que era para ter votado. Na segunda-feira, infelizmente, houve um problema lá de assinatura de parecer dos vereadores, não houve votação. Espero que a semana que vem vote. Não compromete endividamento, não vai subir tarifa. Pelo contrário, com esses investimentos eu posso talvez reduzir tarifa no futuro. Eu consigo diminuir o vazamento, eu diminuo a manutenção. Nesse financiamento tem investimentos não só de fazer mais postos, mas também melhorar as questões operacionais, economia de energia, uma série de coisas, que você pode no futuro aí diminuir a tarifa e não aumentar. E paga-se o financiamento tranquilamente, está dentro da capacidade de endividamento do município. O município pode endividar até 120% da receita líquida, bruta líquida. Nós trabalhamos com segurança, o tosto em torno de 100%. Com esse financiamento, a gente não chega a 40% do endividamento. Então, nós temos capacidade de pagamento total. Eu costumo dizer que, às vezes, eu encontro com o Gilmar, ali da Caixa Econômica de Uberlândia, e fala, o Rui, fala para o prefeito tirar mais finanças, vocês estão tirando muito pouco dinheiro. Você precisa investir mais. Se comparar com o Uberlândia, com os municípios, estão tirando muito mais financiamento. Então, o pessoal critica muito, vai endividar, você vai pagar, não vai pagar nada. E se não tirar financiamento, você não desenvolve, você não dá o pregueiro de igualdade na cidade, você não sobe um patamar de qualidade. Certeza. E tem um outro fato importante, né, Cassi? Esse você participou dele, pôde participar, que é a chancela do Geoparque. Sim, com certeza. Mas eu ainda queria terminar essa questão aí dos recursos hídricos e o que o CODAL representa para o nosso município. E também falar dessa questão que a gente tem que se atentar, né? Eu acho que quando eu falo da unidade, de uma união de esforço suprapartidária para colocar essa infraestrutura no patamar bacana e pleno para a gente receber os investimentos que o Geoparque vai provocar no nosso território. Então eu fico vendo essa condição e a gente atrapalhado sempre pelo calendário eleitoral, né? Que a gente ainda vive num processo eleitoral de 4 anos, que, como diz o Rui, ele está plantando a semente que o gestor daqui 4 anos é que vai ter, se ele tiver o comprometimento de fazer todo o cronograma andar, para entregar a prosperidade, a oportunidade de prosperidade para o município. Então é muito importante, você que nos assiste, a todos nós, fazer essa conta, fazer essa análise, né?
Nós precisamos agora de união de todos os esforços, todos os agentes públicos empenhados aí, quem sabe, no processo eleitoral, de assinar um documento forçando que as forças políticas que vão disputar o pleito façam o acordo, façam ali o aval de que esses projetos terão continuidade. Que a gente vê no Brasil inteiro político substituindo o outro e acabando com o projeto que é bom para a população por questões eleitorais, eleitoreiras, com questão de não avançar num projeto que era bom de fulano, de ciclano, Beltrano. Faço isso também porque participei do governo Elisa, o que tinha de bom para ser feito, ela conseguiu terminar, conseguiu abraçar, né? A gente falava que tinha um cemitério de obras paradas aqui, ela conseguiu dar sequência, a gente está entregando e não é problema nenhum se foi iniciado pelo governo anterior ou pelo anterior. Não, nós temos que pensar no município, nós temos que pensar na coletividade, tá? Chega de a gente ter esses vícios políticos aqui. Estou falando agora entusiasmado porque sou entusiasmado com a presença desse gigante aqui, que é o Rui, que mostrou para nós aqui, contando a sua história, a sua trajetória, de quanto é importante e gratificante ter uma personalidade com esse conhecimento aqui dentro do nosso município, auxiliando nós, uberabenses. Então, quando a gente fala de futuro e olha para o futuro com as possibilidades, já fizemos vídeos juntos falando sobre essa questão do turismo, desenvolvimento econômico, o território rico na questão do agro, todas as torneiras econômicas do nosso município sendo potencializadas com uma gestão consciente, né? Então, Diogo, eu fico aqui, fica essa a mensagem, né? Que eu tenho certeza que o Rui prega, que é a união de esforços para que o nosso município não perca essa oportunidade gerada também pelo Geoparque, né, Rui? Não, foi uma conquista fantástica, né? Uberaba para dar um upgrade aí de desenvolvimento, geração de emprego e renda com o turismo, é sem precedentes, não tem precedentes, não. A maioria da comunidade, a maior parte dela, ainda não entende o que vai proporcionar o Geoparque. Assim, de forma rápida, o que vocês colocam, assim, como que ele pode impactar na ponta final, lá na casa da Maria, do João? Esse reflexo a gente conversa muito, Rui, já está sendo sentido, né? Então, são vários entes envolvidos nesse processo, o SEBRAE, as entidades classistas, né? Setores que já estão aquecidos, o setor imobiliário Uberaba está aquecido com essa oportunidade. Nós vamos ter áreas aqui em Uberaba, e o Rui é o termômetro disso. O nosso turismo de negócio, com essa possibilidade do Geoparque, está aumentando. O Rui tem os números aqui, como secretário de Desenvolvimento Econômico do município, de como estão os nossos voos, de como está a visitação na nossa cidade. Fala aí, Rui. Veja bem, a gente nota, né, desde que houve a chancela como aspirante do Geoparque, é nítido, né? Por exemplo, você vai em Perópolis, final de semana, várias pessoas, amigas que vão lá, estão relatando, lá tem 5 ou 6 restaurantes, vive lotado, tem gente que chega lá e não consegue almoçar nesse domingo. Diga-se passagem, Perópolis está muito bonito, né? A gente teve a oportunidade Nós investimos mais de 6 milhões, mais de 6 milhões da Perópolis, a duplicação, a toda aquela revitalização de torno da casa do turista. A quantidade de investimentos que estão sendo feitos lá, o J. Júnior, além do loteamento dele, está fazendo um parque temático, está trazendo agora 1.000 dinossauros da China. Já está em obra o parque dele, né? A semana, um empresário de lá lançou lá o passeio de triciclo. Isso, o Adilson. O Adilson. Os triciclos todos novos, de primeira qualidade. Você vai lá, aluga, você passeia pelas cachoeiras da região, anda ali no entorno todo. Então, assim, o Lapaiva, só o seguinte, olha, nesses últimos 2 meses, aqui em Uberaba, abriram 2 agências de turismo nova com guia turístico. Que não tinha. Uberaba não tinha. Quando eu trouxe aqui uma vez a diretora da CVC, ela passou junto com uns influencers que a Gol patrocinou, rodaram a cidade toda, foram em todos os geossítios, foram da BCZ, Museu da BCZ, Igreja de Santa Rita, no Geossítio de Santa Rita, Papapá, Perópolis. Gastronomia nossa está bombando, tá sendo? Nós temos cultura maravilhosa, cultura, né? O festival gastronômico, enfim. E ela falou uma coisa, Rui, você tem que, para você chegar no turismo, você tem que ter agências com receptivo. O turista tem que chegar aqui e ter um guia turístico para andar com ele na cidade. Já temos 2, recente.
já foi inaugurada. Está funcionando, tá certo? Então, assim, a gente fez os guias turísticos, né, de Perópolis e de Uberaba, distribuímos isso em todos os hotéis. Então, esse ano, a Secretaria SEDEC está investindo 300 mil em parceria com o SEBRAE na qualificação de pessoas para atuar no turista. Estamos fazendo treinamento com os taxistas, recepcionistas de hotel e daí para frente. Porque eu costumo dizer o seguinte, Uberaba tem um potencial? Tem, fantástico. Não adianta eu querer trazer o turista, o caixa, o prefeito. A população tem que entender que o turismo é uma ferramenta das mais importantes. Quantas cidades e quantos países do mundo tem a principal fonte de receita é o turista? Está cheio de exemplo, né? Cheio de exemplo. Só que a população tem que entender e tem que saber receber. O turista, quando chegar aqui, seja de ônibus, seja de carro, de avião, ele tem que ser bem tratado pelo taxista, tem que ser bem tratado pelo recepcionista do hotel, tem que ser bem tratado pelo garçom do restaurante. A comunidade tem que absorver isso e entender que se cada vez, quanto mais você tratar melhor o turista, ele vai fazer propaganda, ele volta e vai divulgar que aqui é bacana. É verdade. Então, o potencial eu tentei a ter várias entrevistas depois da chancela aí. Qual é o potencial? Eu falei, infinito. Basta a gente querer. Isso aí, o céu é o limite. Nós temos que querer. A população tem que querer. Eu acho que a Elias, o governo, está fazendo o que nós podemos fazer. Mais de 6 milhões investidos lá, mais de 1 milhão e tanto aqui no Geossítio Santa Rita, no Geossítio Mirante, pusemos lá mais um dinossauro lá. Memorial Chico Xavier. O Chico Xavier, mais de quase 5 milhões investidos lá, né? Investimentos ali no cemitério onde está enterrado o Chico Xavier, que é um dos pontos Empresários da iniciativa privada investindo, que é o caso do Paulinelli. O investimento que o Paulinelli está... Você precisa conhecer. O Paulinelli vai estar fazendo na parte... Porque o Paulinelli é um visionário, é um camarada que... Ele tem um senso muito forte social e ambiental. Sempre foi. Feeling, né? E ele se apaixonou por essa parte. Tem lá uma ocorrência geológica importante na fazenda dele. Ele está fazendo lá um mirante com um restaurante, lanchonete, e vai botar um dinossauro em tamanho natural, tá certo? Já está produzindo. O Geossítio do Paulinelli provavelmente vai ser um dos mais visitados aqui Parada Beirópolis. Quantos empregos gera isso? O Paulinelli é um cidadão que, onde ele foi... Vai estar conosco aqui, já confirmou presença aqui, batendo um papo com gigantes. Ô Rui, você esqueceu de uma coisa, mas eu não esqueci. Nós temos que falar aqui da inovação em Uberaba, né? O Parque Tecnológico, o Centro de Inovação. Nós tivemos aqui, abriu o nosso programa, o nosso podcast, o Lécio da Ubifol, né? E nós falamos aqui sobre a questão que você trouxe, né? A oportunidade da iniciativa privada local estar dentro de um hub de grande proporção, como é no Centro de Inovação. Conta um pouco para nós. A gente falou do turismo, né? Na parte de desenvolvimento, a gente incentivou todos os terrenos que a prefeitura, mais de 110 terrenos que a prefeitura não tem mais terreno, todos que tinham foram incentivados, né? Modificamos a lei de incentivo, a lei liberal já era muito boa, a gente fez mais algumas alterações, demos muito incentivo para o pequeno, que em geral é de Uberaba. O pequeno hoje, ele tem uma grande possibilidade de receber o terreno sem dar nada em contrapartida, porque nós criamos uma pontuação inicial de 100 pontos. Se ele for pequeno, quer enquadrar como pequena empresa, ele já sai com 100 pontos. E aí, ele, dependendo do que ele vai investir em geração de emprego, ele acaba não pagando nada pelo terreno. Investimentos hoje em Uberaba já chegam perto de 6 bilhões de reais, 9 mil empregos. Uberaba, nos últimos 2 anos, foi o município em Minas Gerais que um dos que mais gerou emprego, dados oficiais do CAGEG. Não estamos inventando o número. Aí eu digo, cadê esses empregos? Pega um CAGEG, gente. Pega um CAGEG, não tem? É dado oficial, né? Com certeza. O Centro de Inovação, nós encontramos um prédio semi-acabado, terminamos o prédio, é um prédio muito grande, um custo de manutenção muito grande, né? No inicial ali, eu comecei a gastar quase 70 mil reais por mês de limpeza, segurança, jardim, segurança armada, que é lugar ermo, você não pode, tem que ter uma segurança armada. E a gente desenvolveu, né, a Ubifol, uma grande empresa uma multinacional uberabense, genuinamente uberabense, e conheci o Fabrício, né?
O Fabrício já fazia parte do hub lá de Piracicaba, a GTEC Garage. E aí, conversando com o Fabrício, ele me convidou para ir lá conhecer Piracicaba. Ficamos entusiasmados com nós. Eu falei, Fabrício, por que em vez de você fazer parte do hub de Piracicaba, você vem para cá, vamos implantar isso aqui, vamos trazer a expertise da GTEC Garage para cá. E conseguimos convencer o Tomé, que era o presidente lá da GTEC Garage, a fazer essa parceria e desenvolver uma gestão tripartite, a prefeitura, o Bifol e a GTEC Garage. E aí Deus me iluminou. Foram 1 ano e meio de negociação para chegar nesse acordo, nesse contrato. Na semana que eu estava para assinar o contrato, a PwC, a maior empresa de consultoria do mundo, comprou a GTEC Garage, o controle acionário. Aí a Pricewaterhouse. Aí o Tomé me ligou e falou, oi, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Falei, o que é? Falou, é o seguinte, eu vendi a empresa, a Price assumiu o controle acionário, é uma notícia boa, uma puta empresa, só que não sei se eles vão querer assinar o contrato com você, porque eles não conhecem nada de Uberaba. Eles estão entrando nesse âmbito de inovação agora, e o Centro de Inovação de Piracicaba já tem há muitos anos, todo estruturado. Eu peguei um carro, o Paulo, gerente do parque, vamos para São Paulo. Ficamos 3 dias em São Paulo em reunião com a diretoria do PwC, tentando convencer os caras a assinar o contrato que já estava pronto. Só tinha que mudar a composição acionária do dono da GTEC Garage. E os caras, não. Aí no 3º dia consegui. Aí ele disse assim, mas eu ainda tenho que levar para o conselho. E eu preciso de 20 dias. Eu falei, eu te dou 5 dias só. Eu não dou mais, porque eu estava agoniado com aquilo lá, né? E aí eles acabaram assinando e hoje está lá, reuniões, uma série de startups lá. Fervilhando. E uma coisa lá, Paiva, que assim, foi 1 ano e meio de negociação com a GTEC e com a Price, com o Bifol, para chegar nesse contrato de gestão, onde hoje funciona tudo aquilo lá, a prefeitura não põe tostão. Eles bancam toda a despesa. O mobiliário foram todos eles que colocaram. Quando é que o município teria recurso para fazer isso? Né? Ficava em torno de R$1 milhão por ano manter o prédio. Manter o prédio. Então, assim, e uma coisa que me fez, e eu sempre falo quando tem reunião lá, palestra com o Paulo, o gerente do parque, ultimamente eu não tenho nem tido tempo de ir muito lá. O Paulo até está bem bravo comigo. Mas o Paulo é muito competente, ele é a professora Núbia lá, que assessora ele. E eu costumo dizer o seguinte, a empresa que não inovar, que não participar disso, fecha. O mundo da evolução é muito rápida, né? Muito rápida, né? Se você pegar, eu que peguei todas as fases do telefone, né? Do mimeógrafo ao mimeógrafo, né? Me lembro lá na minha cidade, você tinha aquele telefone que você levantava, atendia a telefonista da cidade. Eu quero falar em São Paulo com a minha tia no telefone e tal. Ela falou, daqui a pouco eu chamo. Eu vivi isso na minha empresa também, Então, que era sair do analógico pro digital. E aí, quer dizer, se você não evoluir, e uma coisa, quando eu estava nessa fase da negociação, teve um dia que eu quase desisti. Porque eu precisava convencer a procuradoria da prefeitura que tá tudo legal, tá tudo certinho, não tem nenhum problema. Mas era um negócio novo, é um caso inédito no Brasil. Uma gestão tripartite, privado-público, de um centro de inovação. Aí um dia eu estava desistindo, falei, não vou dar conta, não vou conseguir, porque o contrato ia e voltava, minuto ia e voltava, ela, entre a prefeitura e as 2 empresas. Aí um dia eu falei, Paulo, não vamos dar conta não. Aí 2 moças da GTEC Garage tinham ido para Israel. E vieram aqui para Uberaba para uma reunião com a gente. E eu fui jantar com elas lá no shopping. Aí estamos lá jantando, eu falei, me conta um pouquinho da viagem de Israel. Ela começou a contar, ela foi lá num evento de inovação. Falou, Rui, você não acredita. Eu tomei mel produzido sem ter abelha. Me serviram leite sem ter vaca. Foi o quê? Estão fazendo isso em Israel. Caralho, esse negócio eu não posso deixar morrer. Sabe, deu assim, abriu aquilo, eu falei, puxa, isso aí é um negócio que não tem limite, gente. Não tem limite. Então, assim, é uma coisa fantástica. Eu fico muito orgulhoso. E como eu falei para você, tudo aquilo que a Elisa pediu para a gente fazer na Secretaria de Desenvolvimento, nós fizemos. Graças a Deus, estamos com a missão cumprida lá. Não, é muita coisa moderna, né, inovadora, né, na gestão pública. Ô Rui, chegamos ao fim, tristeza.
Sabemos que você tem um outro compromisso e nós queremos muito agradecer a sua vinda aqui. Eu acho que vai precisar de uma outra etapa, mas em nome nosso aqui da Foco Produtora, onde a gente está aqui produzindo, em nome da Cria Propagandas, que você tanto conhece, do Diogão, essa parceria. O Diogão foi meu assessor aos 8 anos. Foi, né? Eu quero dizer do orgulho, né, de ter compartilhado com você durante 3 anos e 3 meses a gestão, né, do município, eu cuidando aqui da cultura, junto com você lá no projeto Aspirante do Geoparque, na governança do Geoparque. Aprendi muito com você e com muita gente. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua amizade, a sua dedicação, a vontade de transferir conhecimento, que isso é para poucos, né? Aquele que detém o conhecimento, por algum motivo, ele não gosta muito de transferir. Você não. Sempre muito receptivo, sempre transferindo. Em nome da população de Uberaba, da minha família, da família nossa uberabense, a gente quer agradecer a sua estada no nosso município, a sua dedicação pelo nosso município, em todas as suas missões que você tiver aqui no município. Pode contar com o cidadão de bem uberabense que quer ter conhecimento adquirido com quem sabe. E você é uma pessoa que já mostrou a sua história de vida, dá um livro maravilhoso, queria te dar uma ideia para que você escrevesse o seu livro, que vai ser norteador. Aqui no nosso Papo com os Gigantes, só vem quem é exemplo. E Rui Ramos é um exemplo maravilhoso, né? Se for sair esse livro, eu quero ser um jornalista, né? Eu tenho que agradecer, né? Porque eu estou com 2 amigos, né? O Paiva tem um carinho muito grande por ele. Conheci lá, quando assumi a prefeitura, ele cuidou das minhas redes sociais, das minhas campanhas, né? É um cara competente, muito sério, muito correto, né? Um exemplo. E você, esse cara fantástico, além de cantor, tem 1000 qualidades, né? E fez um grande trabalho na Fundação Cultural. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí na sua nova empreitada. Nós todos, né, Rui? Da reeleição da Elisa, e tenho certeza que você também vai caminhar junto conosco aí, porque você é muito competente, muito dedicado, faz tudo com amor, né? E assim, vamos caminhando aí, né? É isso aí, Ruizinho. Você, Diogo. Rapaz, eu vou ter que economizar a palavra aqui, que se eu for agradecer o Rui, eu tive a oportunidade, assim, de estar com o Rui já tem vai dar 12 anos, né, que a gente está trabalhando junto, a gente tem essa convivência. Ele é um cara que me ensinou muito, assim, me ensinou muita coisa. Mas, assim, quem vê esse cara dinâmico, que não para, como é o slogan da prefeitura, né, o Rui não para, não conheceu o cara humano que ele é, sabe? Eu tive a oportunidade de ter contato com esse lado humano dele. Para quem me conhece sabe que eu tive um problema de saúde muito sério. E ele, nesse período, me deu um apoio muito grande. Então, tem uma gratidão sem fim. Você merece. É um cara que é competente, é humano, né? E muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Rui. Show de bola, Rui. A nossa câmera está aqui para você despedir do nosso público, para você passar a sua mensagem e dizer que é um até breve. Nós vamos precisar de você aqui de novo, viu? Para que a gente converse mais, pensamos Uberaba de maneira mais efetiva, né? E com essa mente brilhante, Uberaba só tem a ganhar. A gente vai precisar de muito de você aqui, trazendo as notícias, né? Do que pode trazer de novidade. Você não para, né? Você busca, como você mostrou aí, em todos os lugares, os grandes centros onde acontecem as coisas, a melhor opção para a nossa cidade. Então, fica à vontade, Rui. Ok, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar com 2 pessoas que são como se fossem da minha família, os 2. Tem um carinho muito grande pelos 2. E estamos aí para servir Uberaba, junto com a Elisa aí, esse desafio de governo, né? E acho que estamos no caminho certo. É isso aí, gente. Encerramos mais uma edição do Papo com os Gigantes, com esse gigante brilhante, Rui Nogueira Ramos, nosso presidente do CODAL e secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação da Prefeitura de Uberaba, esse gigante conhecedor aí da estrutura, de infraestrutura, de política, de tudo, que Uberaba tem o privilégio de ter aqui, servindo a nossa população. Para você que nos assiste, muito obrigado. Próxima edição está chegando.